que ele tem de tirar um centroavante do seu lugar e colocar um meia, e o Nenê, ele sempre foi um meia criador, para jogar no ataque. Então isso já muda. Ele tem jogado com 2 caras abertos pelo lado, o Peck, e pode ser o Orelhano quando voltar, e o Eginaldo. Deve ser Orelhano, né? Não, provavelmente, né? O Orelhano foi poupado. O Piton fez um bom jogo ontem. Piton jogou bem, e aí os pontas têm feito muito facão, têm puxado para o meio para abrir esse espaço para os laterais, tanto o Pumita quanto o Piton. É uma forma de jogo interessante, mas o Nenê, por exemplo, não é... Ele chegou finalizando dentro da área, mas não é um cara de imposição ali no jogo aéreo. Então é algo para o Barbieri trabalhar, mas eu vejo que o Vasco tem de ter uma maturidade nesse momento de entender que é a última dança do Nenê. É o Campeonato Carioca, o Nenê já vai fazer 42 anos... Ele demonstrou na temporada passada uma dificuldade de manter o mesmo nível até o fim da temporada. No fim, esse nível baixou. Era necessário poupá-lo. A qualidade técnica, indiscutível. Isso aí o cara não desaprende nunca. E a gente percebe que o Nenê, quando recebe uma bola em condições, guarda, tem chute de longa distância. Nem para ser uma opção? Então, vejo que o Vasco deveria se desapegar dessa ideia de continuidade do Nenê. E aí até para pensar em reforços, para planejar o time que é de médio e longo prazo. E pensando no futuro, o melhor para o Vasco é que o Nenê termine sua trajetória no Campeonato Carioca. Não dá para ele surfar um pouquinho. Aliás, ele não teria direito de surfar um pouquinho na tranquilidade de ter outros nomes chegando. Como elenco, não como time, como titular absoluto, como cara para salvar os jogos. Mas de repente podia fechar a temporada assim, né? O chamado na hora do filé mignon eu saio. Porque, poxa, ele merece também, hein? Há quanto tempo esse rapaz está carregando sozinho a cruz de Malta? Né? Minha avó dizia, todo mundo tem sua cruz. Ele tem uma cruz de Malta. Porque faz tempo que ele é o cara... Eu acho que ele podia compor o elenco até o fim do ano, uma agora eu não sei, bonita. Juro por Deus que eu estou falando a verdade. Se por perfil de personalidade mesmo, não de jogo, se ele ficaria no banco assim na boa. Houve momentos mais delicados. O Lugano que me conta. O Lugano é grande amigo do Nenê dos tempos de Paris Saint-Germain. Quando o Ibra chegou, ele relutou em dar 10 pro Ibra. Ele tem isso. Porque o Nenê é grande também no PSG. Ele jogou bola pra caramba no PSG. Sim. Esse até acho que é um viés, um lado positivo assim, para um atleta, para um jogador de futebol. Ainda mais um cara que joga no meio campo pra frente. Tem que querer. Mas eu não sei se até hoje, mesmo com 41 e tralalá, se ele ficaria ali, joga uma em 10. Honestamente, eu acho que vai muito do mental dele e de como ele vai se comportar aí, porque é isso que determina o que vai ser o resto da carreira dele. Se ele fizer um bom campeonato carioca e ele falar pro Barbieri, pode contar comigo, dá para ser a temporada, e o Barbieri sentir necessidade, até pela falta de reforços que talvez não venham pro Vasco ainda no primeiro semestre, por que não? Se ele estiver bem, cabeça boa, é um cara que já mostrou que pode decidir alguns jogos. Mas para elenco, sim, para time não. Não estou falando de titularidade, mas para composição de elenco. Então eu vejo como um passo arriscado para o Vasco, que é uma nova fase. No passado, o Nenê segurava a onda porque era só ele. Então, de vez em quando, numa bola parada, resolvia ali num lance de qualidade técnica, de visão de jogo, mas ainda assim eram momentos limitados. Não foi o Nenê na temporada passada que sobrou na Série B. Pelo contrário, o grande destaque do time foi o Andrei. Ele sim carregou o time nas costas. E não pode ser algo somente por tributo. Vamos deixar o Nenê aqui porque é um cara de ambiente, porque é um cara que merece. Esse negócio de ambiente a gente já viu que não deu certo. Tem a identificação, tem de ser de fato pela entrega, em primeiro lugar, o mérito. Em segundo, o que o Vasco quer daqui para frente, que tipo de jogo se quer. Porque se for um jogo intenso, que dependa de 11 jogadores, o Nenê, nessa fase, não consegue entregar. E ele nunca teve características de um cara que fazia uma super recomposição. Ele sempre se pagou muito por uma qualidade acima da média. E hoje, só essa qualidade não tem sido suficiente. E não foi no ano passado. Então, eu não me iludiria com o Nenê para a temporada, reconhecendo, eu adoraria chegar aos 42 anos, como ele vai chegar, fininho, um cara que se cuida. A gente percebe que nos treinamentos... Você não chegou aos 42 ainda? Ainda não, quero chegar lá, mas já não vou chegar como o Nenê. Maçando pela lei seca bem, o que é importante. Reconheço tudo isso, mas hoje
tem faltado muita intensidade ao jogo. Alguém no Vasco mereceu nota superior à que você deu pro Nenê? 6? Não, foi um jogo mediano. Foi um jogo mediano e por esse estágio da temporada não dá para esperar muito mais. O time sendo remontado, o Barbieri com uma nova ideia de jogo, mas aos poucos esse time também vai encaixando, vai entendendo dessa nova dinâmica, mas principal, na zaga, por exemplo, ainda há problema de entrosamento. Robson e Léo jogaram muito pouco juntos e ainda a bola aérea sofreu bastante contra a Portuguesa. Mas é questão de encaixe e também de pensar em mais reforços, porque só esse time aí não é suficiente para segurar a bronca de uma temporada que vai ser muito difícil num nível bastante superior ao do ano passado na Série B. A Nath citou o Piton, né? Como destaque positivo. Mais alguém assim te chamou a atenção individualmente? Não, o Peck eu acho que fez uma boa partida. Eu não entraria com 6, eu entraria com 7. É porque... É muita exigência. Você tá com o coração muito duro em relação... Professor e eu somos de uma escola da bola de prata, que é ali, o 6 é uma boa atuação. Mas o professor queria dar um pontinho a mais, não foi, professor? Qual a maior nota, professor, que você deu na bola de prata? Pelé. Eu já cheguei a dar 10 em bola de prata. Teve atuação de final de campeonato. O Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, jogando em Minas. Esse 10 não passou, mas originalmente eu dei 10 e o mais. 1997. Ano em que o Dodô fez 57 gols na temporada. Tava voltando para placar. Acho que o cara fazer 5 gols fora de casa contra um time do tamanho do Ele fez 2 vezes naquele campeonato. Mereceria. Depois ele pegou o União São João de Arara, se não me engano, também fez 5, como o Edmundo contra o União São João. Eu não estava nesse jogo mais, dando nota nesse jogo, mas um clássico das notas 10 de placar é o Giovani do Santos contra o Fluminense. 95. Em 95, o Santos precisava da diferença de gols e ele fez uma partida ali no nível dos jogadores que desequilibravam. Ontem realmente não teve nada disso. Eu aumentaria um pouquinho a nota do Nenê, assim, acho que um 7 estaria bem para ele. E sobre o Piton, como toda vez queria ouvi-lo. O Piton... Antes de você falar do Piton, menino Kevin, apesar de 18 anos, também tem que passar pela maquiagem. Já tá dando um tapa. Daqui a pouco tem bicampeão da Copinha aqui no estúdio do F360. Daqui a pouquinho, Kevin, palmeirense Kevin entre nós. Então Kevin vem. Mas não faz isso quando ele chegar, professor. Não, eu já falei agora para não ter o constrangimento com a pessoa aqui. Ele vai achar gente, os tios do pavê, assim, na maior representação possível. A coisa é chegar, oi tio. E sobre o Piton, eu só acho que é o bom jogo dentro das características do Piton. Sim. Né? As características, ninguém nega que o Piton tem essa condição de um apoio legal. O que eu contesto é o Piton defensor. E esse contra a Portuguesa carioca, claro, não vai aparecer. Mas é um jogador que pode evoluir muito. Ele pode evoluir até no aspecto mais defensivo. Do que o Vasco tinha, sem dúvida. E tem 22 anos. Eu sou a favor. É por isso que eu faço uma campanha do Piton não ser lateral. Ele é mais bem aproveitado no apoio, na frente, no meio-campo de uma linha de 5. Agora, contar com o Piton lateral, experiência própria. É complicado. Com mais opções no elenco, o Barbieri pode pensar em soluções. O Piton jogando como ala mais avançado é uma delas, mas precisa ter mais zagueiros também para confiar numa linha de 3. Esse trabalho por aquele lado mesmo. Vai muito bem com um terceiro zagueiro, mas é isso. O Vasco está ainda numa fase de remontagem que não acabou. O Vasco ainda vai precisar ser efetivo até o fim da janela de transferências de abril para conseguir montar um time para o brasileiro. De início, já tem ali material para o Barbieri trabalhar. Mas pensando em 2023, e aí, ainda mais depois da saída do Nenê, do fim do contrato, precisa de mais nomes. E daqui a pouco começa a gritaria pelo primeiro gol do Pedro Raul. Né? Mas tem de... Mas ontem teve assistência, né? Jogou bem. Participou. Fez pivô. Então, o Pedro Raul, para mim, não está mal, mas precisa colocar na balança a avaliação dele. Olha lá, vocês estão dizendo, olha o passe que o Pedro Raul deu pro Peck e o professor Celso Muzel metendo a corneta no menino. Mas é o que de fome ele não vai. Mas é o que o Brenner falou. Até por uma necessidade de recomposição e ocupar um espaço que o Nenê acaba deixando vazio, o Pedro Raul está saindo demais da área. Isso, querendo ou não, dificulta um pouco o jogo dele. Sabe o que me lembra? O começo do Yuri Alberto. Sim. Lembra que o Guedes não queria fazer o trabalho difícil?
o piano, carregar o pianinho ali. Agora eu acho que ele faz isso tão bem. Sim. Tudo bem, ele é mais um jogador de área, mas ano passado, por acaso, eu vi o Pedro Raul jogar no estádio, que você acaba tendo uma percepção diferente. Eu fiquei muito bem impressionado, assim. Eu acho que ele faz tudo direito e ele faz efetivamente diferença num time. É isso aí, centroavante moderno não pode ficar lá esperando morrer de fome. Tem um monte de centroavante aí em time que não faz a bola chegar, o cara tem dificuldades. Esse é um mérito, mas eu só levantei aí uma lebre, porque uma hora vão começar a falar que ele foi contratado para fazer gol. Legal a diversidade dos adversários que o Vasco o Vasco titular teve até aqui na temporada, né? Começa com River Plate, aí Inter Miami, que a gente não sabe direito o que esperar, e agora, com todo respeito, no melhor dos sentidos, a Portuguesinha. É que estava jogando o Carioca com time alternativo. Sim. E dali poucos se salvam. Entrou o Matheus Barbosa ontem, o Galarça, mas é mais para observação, e alguns jogadores, o PEC se inclui entre eles, precisam confirmar o nome na relação, precisam dizer que aqui vieram e que podem fazer parte do grupo. E há uma disputa nesse sentido, não por titularidade. Eu, por exemplo, orelhando bem, chegando, tendo personalidade, o PEC já é uma opção para reserva. Os que vieram, vai até agora, antes da gente chamar o break para na volta receber o Kevin aqui. Você pode contar com todo mundo, tá todo mundo inteiro, dos que já estavam e dos que vieram. O teu 11 para jogar amanhã um jogo mais parrudo. Eu acho que o Ivan chega como titular, Pumita na lateral direita. Eu ainda tenho dúvidas sobre o Robson, eu ainda prefiro o Miranda por característica, um zagueiro que recompõe mais, tem uma característica mais semelhante à do Léo nesse sentido. O Léo, absoluto. Piton como lateral esquerdo, provavelmente o Di Luca, quando tiver condição, vai ser esse primeiro volante, e não o Zé Gabriel, que até foi bem. O Jair fazendo esse papel de ligação com o meio campo. Nenê, Figueiredo. Eu avançaria o Figueiredo, para mim é um jogador que fica... Você falou Nenê? Teu time hoje ainda na verdade, tudo que eu queria saber já foi dito. Mas você queria, obrigado. Mas hoje eu não sei... Obrigada, voltamos. Você vê que faltou um nome, mas nem precisa. Não precisa nem completar. Joga com 8. Sou crítico, mas não sou louco. Hoje o Nenê ainda é necessário, mas penso... Pipocou, Breler Pires. Não. A proposta foi um time parrudo para jogar hoje. Para jogar hoje. Figueiredo. Eu acho que o Vasco vai brigar por títulos em todas as competições em que for disputar. Só tem que continuar contratando, e bem.